A Violet, quando ela sofre, ela se esconde. O Felipe, quando ele sofre, ele se vinga, ele agride. Estão prontos pra gente conversar sobre um dos livros mais sensíveis que eu já li? Em Água Fresca para as Flores, a gente vai conhecer a Violet. A Violet, ela é órfã e ela vai encontrar bem jovenzinha um rapaz chamado Philip. O Philip, ele traz pra ela foi criada assim de orfanato para orfanato. O Philip traz pra ela uma sensação de afeto que até então ela não tinha encontrado, uma sensação física mesmo. Dormi na casa dele, estupefata pelo prazer que ele dera ao meu corpo. Pela primeira vez eu havia gostado de fazer sexo e não feito em troca de alguma coisa. Comecei a torcer para acontecer de novo e aconteceu de novo. Não fui embora, continuei a dormir na casa dele. Um dia, 2 dias, depois 3. Então todas as lembranças ficaram confusas. Eles vão ter uma relação bem carnal aí e bem estranha, assim, mas muito feliz para Violet até então naquele momento, que ela entende como relação. Eles vão se casar, mas o Philip, ele realmente é um cara horroroso. Violet, ela não tem assim a sua personalidade definida, tá? Mas o Água Fresca para as Flores começa a história num presente em que a Violet já tá madura, já tá numa certa idade, e ela atualmente, no tempo presente do livro, ela trabalha como zeladora de um cemitério. Aqui o Philip desapareceu, tá? Então a gente vai voltar tendo idas e vindas do tempo, acompanhando o tempo presente da Violet e voltando para entender como foi esse casamento dela, porque no tempo presente a gente já vê uma Violet muito desiludida. Antes de Philip Toussaint, apesar das famílias adotivas e das minhas unhas roídas, eu vi o sol sobre as fachadas, raramente as sombras. Com ele eu entendi o que era desilusão. Que não bastava ter prazer com um homem para amá-lo. A imagem do homem bonito sobre papel couché tinha perdido a cor. Sua preguiça, sua falta de coragem diante dos pais, sua violência latente e o cheiro de outras mulheres na ponta de seus dedos tinham me roubado alguma coisa. A palavra-chave para esse livro, na minha opinião, é delicadeza. Especialmente no começo do livro, a gente já percebe o tom, observando a Violet cuidando desse cemitério. Um cemitério envolve tantas coisas, tem partes administrativas, tem o cuidado, especialmente o cuidado com o jardim, o cuidado com os mortos e o cuidado com a memória dos mortos, nos vivos que estão passando por lá. Violet é uma mulher muito sensível, desolada, triste, mas muito carinhosa e perceptiva com os sentimentos das pessoas que passam pelo cemitério. A gente vai ter no livro também um mistério, e outros mistérios vão surgir aqui na história. Tem muita história pra gente entender como foi esse casamento da Violet com o Philip. E no tempo presente, já no cemitério, a gente vai acompanhar no começo do livro a chegada de um rapaz que se chama Julian, bem misterioso de certa forma, e ele é um policial em que ele chega lá no cemitério e fica muito impactado com a forma que a Violet e os seus colegas ali, porque ela tem algumas pessoas que ficam ali com ela cuidando do cemitério, tem um padre também que se chama Cedric, e o Julian, ele chega lá para fazer algumas perguntas, e sendo policial, a Violet assim fica um pouco tem um certo estranhamento dela, uma certa angústia ali, mas ele chega para falar das cinzas da sua mãe, e a Violet guarda os arquivos do cemitério, ela sabe a história de praticamente todas as famílias e mortos que estão ali no cemitério, e ela
tem um documento da mãe do Julian, que se chama Irene, dizendo que ela queria que as suas cinzas, quando ela morresse, fossem sepultadas junto com uma outra pessoa, que é o Gabriel. Mas o Julian, ele fica muito encasquetado, porque o Gabriel não é o seu pai, e ele fica indignado, assim, como que a sua mãe quis que as suas cinzas fossem enterradas perto de um homem que ele não sabe quem é. Soube que há cada vez mais fiéis nos bancos da igreja nas manhãs de domingo. Eu nunca vou à igreja. Seria como dormir com um colega de trabalho. Por outro lado, acho que ouço mais confissões de pessoas que passam por aqui do que o padre Cedric em seu confessionário. É em minha casa modesta e nos corredores do meu cemitério que as famílias derramam suas palavras. Ao chegar, ao sair, às vezes nos dois momentos, um pouco como os mortos. No caso deles, são os silêncios, as lápides, as visitas, as flores, as fotografias e o modo como os visitantes se comportam diante das sepulturas que me contam coisas sobre sua antiga vida, sobre quando estavam vivos, em movimento. Desde que cheguei, vi vários jazigos destruídos serem desmontados e limpos e os ossos dos cadáveres serem colocados no ossário. E ninguém disse nada, porque aqueles mortos eram considerados objetos dos quais ninguém mais se considerava dono. Vamos falar de jornadas, porque em Água Fresca para as Flores a gente vai acompanhar uma jornada de vida de uma mulher que ela precisa ressignificar sua existência, ela precisa aprender muitas coisas em relação à vida, e é justamente a morte, as mortes, digamos assim, que vão, especialmente quando já começa do relacionamento, tá? Que eu tô falando aqui para quem já leu. Então, as perdas e toda a sua trajetória de vida para entender o que é afeto, para entender a sua subjetividade. A jornada da Violet me lembrou muito a jornada da Sally em A Cor Púrpura, de Alice Walker. Me conta aqui se você já leu A Cor Púrpura, acho que é um livro mais popularizado. E aí eu já recomendo você também pegar o Água Fresca para as Flores, porque Sally aqui em A Cor Púrpura é aquela mulher, claro que são jornadas bem diferentes, mas ela é uma mulher em que o casamento, inclusive até contra sua vontade, é um casamento, e a sua personalidade, digamos assim, né, é totalmente sem qualquer subjetividade, ou seja, ela não se percebe como um sujeito de emoções e que pode tomar atitudes para mudar a sua vida. E isso vai mudando aos poucos. A Violet também vai encontrando pessoas e o seu destino vai fazer com que ela tenha essa ascensão, essa evolução, que é muito belíssimo de acompanhar, principalmente aqui nessa jornada. E paralelamente, o Philip, que talvez seja aí o vilão, antagonista, a gente vai mais falar de personagem mais pra frente, a gente tem uma jornada de decadência, uma jornada de um homem que vai tendo uma involução, digamos, se é que é possível, diante do destino e das coisas que acontecem em sua vida. Mas o principal aqui de Água Fresca para as Flores, para mim, é acompanhar justamente o tema da morte. E dentro de uma jornada desses personagens principais, aí a gente tem tudo ligado a Violet e Philip, a gente perceber o quanto que a relação de pessoas, e tem diversas outras histórias aqui no livro, como as pessoas encaram as perdas e como essas pessoas vão se relacionar com o tema da morte. Isso vai definir como essas pessoas vão ter escolhas e conseguir avançar e atravessar a jornada da vida delas. Eu quero falar
agora de estrutura. O Água Fresca para as Flores, eu tive uma sensação, não sei se todos os leitores vão ter, eu quero compartilhar aqui com vocês. O começo, ele é um começo que teve uma certa demora para mim até eu entrar e mergulhar profundamente na história da Violet, porque no começo a gente primeiro que todo começo de história a gente fica assim, sem entender muito a construção dos personagens. A autora não diz na narração, até porque as narrações são de múltiplas vozes, o que o personagem está sentindo, mas a gente vai ter que ir percebendo de acordo com os diálogos. Então, a autora começa, no começo do livro, ele ainda não está dentro desse arco principal que eu contei para vocês aqui. Ele parece um pouco com Grande Sertão Veredas. Aliás, eu acho que talvez pode até ser que a dificuldade um pouquinho no começo que eu tive, assim, de mergulhar de vez, né? Eu demorei, assim, acho que foi mais para perto da página 100, que esse livro tinha me tomado completamente. Eu acho que por conta que eu tinha saído de Grande Sertão Veredas com uma das leituras da minha vida, e eu não imaginava, acho que todo livro que mexe com a gente tão profundamente acaba dificultando um pouco o próximo que tá aí por vir. E eu não imaginava que uma autora contemporânea pudesse chegar na altura do que foi a leitura de Sertão Veredas, e esse livro fez isso comigo. E nesse primeiro momento, a Violet está contando, a gente está conhecendo também diversas histórias, micro-histórias de sepultamentos, de pessoas que têm outras que morrem e vão fazer o sepultamento ali, ou que ficam visitando corpos que estão ali no cemitério. Essas histórias, assim, só para garantir, a Valérie Perrin, ela tem uma habilidade incrível de construir pequenas micro-histórias e trazer uma força nessas micro-histórias também dentro desse tema da perda, da morte, da vida. Então, nessa primeira parte, se você tiver para entrar nesse livro, eu deixo aqui algumas dicas, e para você que leu, joga aqui nos comentários. Eu percebi alguns temas muito bacanas, porque nesses diversos sepultamentos que a gente vai ver ao longo de todo o livro, a gente vai ter, por exemplo, assuntos que me chamaram mais atenção, como aquelas despedidas em que a valorização do que fica, dos objetos materiais que ficam para as pessoas vivas é mais relevante do que o próprio defunto. O tema do desaparecimento, que vem a reflexão que eu já vi em outros livros também, acho que até a gente já conversou aqui, é uma dor tão diferente, é uma dor talvez mais cruel do que a própria morte, é o desaparecimento de uma pessoa, porque no desaparecimento você não sabe, você não faz aquele ritual de sepultamento, e você não sabe realmente que aquela pessoa morreu e se foi. A dor de amantes que tiveram suas relações afetivas escondidas da família, e juridicamente a família tem mais o poder ali daquele corpo, e amantes que não podem participar de um sepultamento, muitas vezes amantes que têm até um afeto maior do que a própria família construída. E quando uma parte da vida do morto é só descoberta depois da sua morte. Mais sobre estrutura, a gente tem a escolha da Valérie, eu acho maravilhosa. Ela não se limita a ter a narradora da Violet. Os capítulos são bem curtinhos. Para muita gente estudar dinamismo, mas para mim esse dinamismo não é importante necessariamente para essa história, mas eu acho que a história vai trazer, até porque eu disse que ela é rodeada de mistérios, então vai trazer a gente a sempre estar indo com a curiosidade do que vai, das revelações e do que vai acontecer no livro. A autora, ela varia os pontos de vista narrativos, pra gente ir pro Philip também, o ponto de vista dele. Eu acho que a gente ganha muito. A gente vai ter cartas, a gente vai ter epitáfios que vão construindo outras histórias, e a história principal tudo junto, e vai ter diários também. Então é um ponto de vista narrativo que eu digo que é dinâmico. E uma coisa que eu acho sensacional, a autora não tem medo de resolver conflitos no momento que eu particularmente não estou esperando. Eu estava esperando, então assim, esse conflito já acabou, mas ela abre outros. Mais duas coisas sobre estrutura que eu quero falar aqui. Eu gosto sempre de pegar coisa simbólica aqui. Eu acho que o título não é à toa. As flores,
As flores, a coisa da jardinagem está presente aí na história. Para você que leu, eu queria que você deixasse aqui nos comentários se você percebeu isso também. Como que você encarou essa parte simbólica que tem em colher, em plantar e a própria vida. Assim como lá no Grande Sertão Veredas, um pouco a gente tem a coisa do sertão, de ser o mundo. Já assistiram ao vídeo do Grande... Ah, vai ter vídeo... Ainda vai ter, eu acho, que quando esse vídeo for ao ar, ainda teremos o vídeo mesmo do Grande Sertão Veredas. Então, o simbólico do rio, o rio da vida. Aqui, um negócio para você que for ler, eu digo para você perceber o jardim como metáfora para essa coisa da vida. E para terminar, essa história passa por temas muito duros. Eu chorei muitas vezes aqui. Agora, ela tem a coisa que eu mais amo na literatura em vários lugares, que é o humor. Ela vai colocar pitadas de humor aqui, de vez em quando, que vão atenuar, apesar da dor ser colocada aqui de um jeito delicado. Eu digo que a palavra desse livro é delicadeza, não é à toa. Um exemplo é a parte, eu vou contar só essa mini história, tá? Pra vocês, tem várias outras histórias pra vocês se deliciarem. Como a parte da Condessa Darrieux, em que ela vai pro sepultamento da esposa, que se chama Odette, da esposa do grande amor da vida dela. Mas não é o conde, é um outro, é uma esposa de um outro homem. E tem um diálogo hilário, dizendo: a senhora não quer ser enterrada perto do conde? Ficar perto do meu marido por toda a eternidade? De forma alguma. Eu teria medo danado de morrer de tédio. Gente, isso me lembrou tanto a minha avó, que quando ela era viva, ela dizia muito: olha, não me bote em gaveta. Eu não quero que me bote em gaveta, deve ser um calor horroroso ali dentro. É muito bom. E ela completa, ó: até os meus restos ficariam entediados perto do conde. Ele era um saco. E aí o padre Cedric sai da cerimônia. Ela não pode ficar lá acompanhando a cerimônia da esposa, do amor dela, que era amante, né? E aí o padre sai e ela diz: então, padre, como foi? Foi o enterro, condessa. Os filhos dela tocaram alguma música? Não. Ah, que idiotas. A Odete adorava Julio Iglesias. Como a senhora sabe disso? Uma mulher sabe tudo sobre a rival. Os hábitos, o perfume, os gostos. Quando o homem chega na casa da amante, tem que sentir que está de férias, não em casa. Muito bom. Aí ela diz, aí o padre: Cedric, nada disso é muito católico, condessa. Padre, as pessoas têm que pecar, senão o seu confessionário ficaria vazio. O pecado é o seu capital. Se as pessoas não fizessem nada de errado, não haveria ninguém nos bancos da sua igreja. Pronto, vamos falar de personagens. Olha só, os personagens que orbitam ali o cemitério, eles, cá pra nós, não tem assim um desenvolvimento. Só que eu acho bacana, eu acho que eles cumprem uma função dentro de tantas camadas que ela consegue criar, às vezes em pequenas histórias, e principalmente dentro das relações dos dois personagens principais, que é o entorno do Felipe e da Violet. Eu gosto muito do padre Cedric, apesar de não ser tão elaborado assim, mas ele tem alguns diálogos que vão colocar uma posição muito interessante sobre o ponto de vista cristão diante do tema da morte e da vida. Em muitas situações, dentro de um sepultamento, o lado do sagrado ajuda, e principalmente do ponto de vista cristão do padre Cedric, a gente vai ver que como que ele é fundamental em algumas situações. Mas eu acho que no ponto de vista geral, nesse livro, a autora demonstra que numa grande maioria de situações, a visão cristã, ela não basta pra gente aprofundar em algumas situações, em alguns destinos, em determinadas pessoas. E eu acho que ela expande isso muito por conta do Sasha, que é um personagem apaixonante, porque no final das contas, o guru mesmo da história da Violet
que é um ponto que ajuda muito ela nessa visão. Aliás, com Padre Cedric, ela tá, de certa forma, um pouco de confronto, claro, um confronto muito delicado, porque todos se gostam muito, mas a relação sublime tá com o Sasha, que o Sasha não é um religioso. A sabedoria está no humano, talvez não na religião. Violet é uma personagem maravilhosa. Ela, pra mim, ela carrega muito silêncio. O silêncio de uma mulher resignada, mas que vai se transformando no decorrer da história. E uma mulher também muito melancólica, triste. Realmente a gente vai entender porquê, muito mais durante o meio aqui do livro. E o destino que ela, esse passado aí dela, na época do casamento dela com o Felipe. E ela vai se revelando, é uma revelação muito cautelosa. Esse é um livro que eu acho que é interessante a gente ter um pouco de paciência por isso. Porque a autora não explica direitinho a personalidade dela. Ela vai se revelando em diálogos, justamente até, e a gente vai ver porquê, em sutilezas, em como ela cuida do cemitério. Felipe é um personagem muito rico, ele é o vilão, o antagonista, toda, talvez, a origem, assim, de maldade ali orbita em torno dele, e ele é multifacetado ao mesmo tempo. Ele não tá naquela lista de personagens tão lisos e puramente, somente violentos e horrorosos. No avançar da história, a Valérie Perrin, ela vai colocar um personagem, ela vai construir uma dinâmica dentro dessa maldade aí do Felipe, em que demonstra como que ele construiu a personalidade dele de uma forma em que ele não soube reagir às coisas, às suas emoções. É um homem ultra frustrado, um homem que não consegue nem trabalhar, um homem que não vai conseguir se realizar em nada, um menino mimado. Em algum momento a gente vai ver essa fala aqui, em que não soube lidar com suas emoções. E a gente tem, eu acho que de uma forma brilhante, um contraponto, Violet e Felipe, porque ambos tiveram problemas. A gente vai ver o passado do Felipe. Ambos tiveram problema de afeto, digamos assim. A família do Felipe é uma família também muito complicada, mas a gente percebe a personalidade de cada um, levando eles a reações diferentes. Violet tem uma reação mais no silêncio, talvez. Ela não tem uma personalidade que vai fazer ela ferir outras pessoas de jeito nenhum. O Felipe, não. Ele tem uma forma de lidar com as suas frustrações em que ele não só consegue ter atitudes corrosivas às outras pessoas. E a autora consegue construir uma dinâmica de um ciclo, de uma espécie de autossabotagem, porque ele também é dotado de sentimentos, ele é dotado de culpa, e isso tudo vira um emaranhado, como se fosse uma bomba a ser um pavio que vai crescendo, crescendo, crescendo até explodir. A Violet, quando ela sofre, ela se esconde. O Felipe, quando ele sofre, ele se vinga, ele agride. E eu amei o direcionamento que a autora escolheu, que vai numa linha um pouco diferente do Tudo é Rio, da Carla Madeira, para quem já leu, para quem assistiu ao vídeo de discussão aqui no canal, o vlog, né? Em que, veja bem, ela coloca um background e um contexto, no caso, a Água Fresca pelas Flores tem um background e um contexto do seu vilão, digamos assim, do caráter e das práticas de violência, mas ele não direciona olha só, é somente esse contexto que está causando essas atitudes desse personagem, ainda que exista assim, um flerte no caminho de redenção. A forma de redenção, que não é uma redenção assim, pra mim me agrada muito mais do que o caso de Tudo é Rio, porque aqui Tudo é Rio existe um direcionamento da autora, numa visão de mundo dela que eu discordo profundamente, que é esse contexto, somente esse contexto a ação violenta, ela foi por causa do contexto, não foi tanto pela escolha, né, pela responsabilidade do personagem que comete ato violento. E existe o tema do perdão aqui de um jeito tão melhor, na minha opinião, assim, fazendo essa comparação bem breve com o Tudo é Rio,
O perdão em Violet, nesse livro, para quem já leu os dois, deixa aqui nos comentários, eu vou amar saber sua opinião. O perdão em Violet, ele é construído de um jeito, para mim, com mais sabedoria. Ele é uma espécie de perdão de não guardar o ódio, de não guardar o rancor, seguir em frente com a sua jornada, ao invés de retornar a um padrão anterior como se nada tivesse acontecido. Violet, ela vai sempre carregar a sua dor. O bonito dessa história é perceber que a morte, ela não é capaz de zerar tudo, de fazer você se recompor para voltar ao que era antes. A gente vai carregar a dor da perda sempre dentro de nós, mas a gente pode ressignificá-la, a gente pode trazer para uma felicidade, ainda que a gente não seja. A questão é, a gente não pode voltar lá para trás. A gente já é uma nova pessoa, a gente vai carregar essas coisas, essas tristezas dentro de nós.